Tira um tempo ali, soltas ali. É gripe? Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics, e a Maratona X-Men continua com a segunda aventura dos mutantes e a melhor deles até agora, empatado aí com o X-Men Primeira Classe. Eu estou falando de X-Men 2. X-Men 2 é um negócio impressionante, porque toda a franquia de blockbuster costuma ficar mais ambiciosa no segundo filme, né? Depois que o primeiro faz sucesso, o segundo sempre tem mais dinheiro, tem mais recursos, né? O diretor arrisca mais. Mas o upgrade que X-Men teve do primeiro pro segundo filme, eu não lembro de ter um segundo filme que melhorou tanto em tantos aspectos em relação ao primeiro. X-Men 2 é absolutamente fantástico, é um exemplo incrível de como se fazer uma boa adaptação de quadrinhos, uma aula de como se levar quadrinhos para a tela sem nunca esquecer que você está trabalhando com cinema. Quase todos os erros e limitações do primeiro filme são superados aqui. A direção do Bryan Singer é muito mais confiante, o orçamento também era maior, esse segundo filme custou 110 milhões de dólares. Isso permitiu com que ele trouxesse a aventura ideal para os X-Men no cinema. Mais uma vez, o triunfo de X-Men é o roteiro. Só que diferente do primeiro, em que o roteiro era basicamente tudo que o filme tinha, no segundo, o roteiro é só o maior acerto entre os vários que o filme tem. O roteiro desse filme tem como base duas histórias em quadrinhos dos X-Men. A principal é uma história chamada Deus Ama, o Homem Mata. E a outra, que tem a ver ali com a história do Wolverine, é a Arma X. O primeiro ponto que eu achei fantástico nesse filme é que as duas histórias são completamente diferentes nos quadrinhos. Mas eles conseguiram adaptar as duas e costurar as duas histórias de uma forma muito elegante e muito eficiente. As sutilezas que o primeiro filme tinha em relação à essência dos X-Men, referente a toda a questão da luta dos mutantes para serem reconhecidos na sociedade, da mesma forma que as minorias aqui na nossa sociedade lutam para serem reconhecidas, são jogadas pela janela. No primeiro filme, o Bryan Singer deixava isso bem nas entrelinhas. No segundo filme, com mais liberdade, já com a aprovação do público, ele vai direto ao ponto da metáfora, o que rende cenas e diálogos absolutamente fantásticos. E diga de passagem, os diálogos desse filme são muito mais bem elaborados, são muito melhor trabalhados do que no primeiro. E já que eu tô falando da falta de sutileza e dos bons diálogos, não tem como não lembrar da fantástica cena do Wolverine, Homem de Gelo, Pyro e Vampira na casa dos pais do Homem de Gelo. Todo aquele diálogo deixa bem claro o que são os X-Men e qual a importância deles para a cultura pop. Para quem ainda não tinha entendido a metáfora, para quem ainda não tinha entendido por que esse filme ele consegue ser tão bom, ele acerta no ponto, ele é uma excelente adaptação, tá aí essa cena na casa dos pais do Bob para deixar a coisa bem clara. Desde X-Men 2 já rolaram inúmeras adaptações de quadrinhos, mas poucas têm diálogos tão corajosos como esse. Ollie, have you tried not being a mutant? Ou esse. Then why not stay in disguise all the time? You know? Look like everyone else. Because we shouldn't have to. Ou esse. You know, outside of the circus, most people were afraid of me. But I didn't hate them. I pitied them. Do you know why? Because most people will never know anything beyond what they see with their own two eyes. Well, I gave up on pity a long time ago. Someone so beautiful should not be so angry. Sometimes anger can help you survive. So can faith. E aliás, já que eu citei o Noturno, tem que reservar aqui um espaço desse vídeo para a grande novidade desse filme, que é o personagem do Noturno interpretado pelo Alan Cumming, outro trabalho fantástico de maquiagem no filme, e um personagem que simbolizou aí um verdadeiro pedido de desculpas por parte do Bryan Singer, né? Provavelmente ele deve ter reassistido o primeiro filme dos X-Men antes de fazer o 2, e aí ele viu a sequência de ação lá que eu citei no primeiro vídeo e falou: meu Deus do céu, realmente ficou tosquíssimo. E aí quando a Fox deu 110 milhões de dólares na mão dele para fazer o segundo filme, ele falou: vou compensar o que eu fiz ali. E aí X-Men 2 já começa com uma sequência de ação absolutamente espetacular envolvendo o Noturno. Até hoje é uma das minhas sequências de ação favoritas em filme de super-herói. É impressionante como em uma cena o Bryan Singer já deixa bem claro: os X-Men subiram de nível no cinema.
Toda a sequência é incrivelmente bem dirigida, muito bem editada, tem uma tensão, a música é fantástica, tudo na cena funciona, é absolutamente espetacular e é a primeira cena do filme. Já deixa bem claro que as cenas de ação de X-Men 2 serão as cenas de ação que os X-Men merecem. E realmente são. Com mais recursos, X-Men 2 tem praticamente o dobro de cenas de ação do primeiro filme e todas elas são muito bem feitas. É uma melhor que a outra, é uma mais eletrizante que a outra. Tecnicamente o filme melhorou em tudo, os efeitos visuais são muito melhores, muito mais convincentes. Então o Bryan Singer se sente mais à vontade para ousar mais. Mas apesar de ter mais tomadas de efeitos visuais, tem algo muito bacana em X-Men 2. Por mais que ele tenha recursos para usar os efeitos visuais, ele não fica dependendo de grandes efeitos visuais o tempo todo, né? Usando eles de forma mais sutil em sequências absolutamente fantásticas, como a sequência da invasão à mansão, que é um verdadeiro presente para os fãs do Wolverine. Em X-Men 1 ele tinha chamado a atenção, em X-Men 2 é o momento dele brilhar. O Hugh Jackman tá ainda melhor, ainda mais seguro no papel do que ele estava no primeiro filme. Nesse segundo ele já é definitivamente o Wolverine e nessa sequência o cara arrebenta. E é mais uma prova de como o filme melhorou em todos os aspectos técnicos. Eu falei da edição nessas cenas de ação, mas não é só nessas cenas que ela melhorou muito. O filme todo é muito bem editado, ele nunca cansa, sempre tem algo relevante acontecendo. O filme ele tira um tempo ali para desenvolver a sua história de forma adequada, além de trabalhar subtramas muito bem. Isso no primeiro filme sempre foi meio vago, né? Nesse segundo filme não, você tem o Wolverine tentando descobrir quem ele é, você tem o problema com a Jean Grey, você tem a questão do Noturno. O filme ele nunca fica pesado demais, apesar de ter várias tramas e vários personagens sendo trabalhados ali, tudo é muito bem trabalhado e nunca fica exaustivo de se assistir. O elenco, na sua maioria, mais uma vez, está muito bom. Famke Janssen tem um papel maior aqui. Quando eu fiz o primeiro vídeo eu falei que eu ia deixar pra comentar sobre a Jean Grey depois, e realmente nesse filme ela ganha mais espaço, ela ganha um arco dramático, os poderes dela começam a aumentar e a gente começa a ter um vislumbre ali da grande personagem que a Jean Grey é nos quadrinhos. E revendo esse filme a gente vê a Jean Grey, dá até vontade de chorar, cara, porque a forma como o Bryan Singer constrói a personagem e constrói o cliffhanger pro terceiro filme é absolutamente fantástico. Por mais sensacional que seja, X-Men 2 tem seus pequenos probleminhas. São problemas que não chegam a atrapalhar muito o resultado final do filme, mas são significativos o suficiente para merecerem citação aqui. O Bryan Singer ele conseguiu o mérito de trabalhar com mais de um personagem em X-Men 2, mas tem alguns pilares dos X-Men que continuam à margem nesses filmes do Bryan Singer, que são eles o coitado do Ciclope, a Tempestade e a Mística. O problema desses três personagens é que, assim, eles não são exatamente como Pyro, que aparece no filme, ou como a Jubileu, que é um easter egg. Agora, o próprio filme ressalta a importância da Tempestade, do Ciclope e da Mística. Porém, por mais que o filme ressalte que os três são importantes, ele nunca trata esses personagens como personagens importantes. A Mística e a Tempestade estão ali simplesmente como peças de ação. É tipo, ô Tempestade, a gente tá precisando de um raio aqui, de um ciclone ali, você pode fazer isso pra gente? Mística, a gente tá precisando que você se disfarce pra pegar uns negócios ali, e depois se disfarce pra conseguir enganar uns caras ali. Sabe, elas estão ali só pra isso. Poxa, transformem elas em personagens de verdade. A gente tem um lapso ali de construção da Mística quando ela tá conversando com o Noturno. Trabalhe melhor isso, essa raiva que a Mística tem. Com a Tempestade, ela tem um puta arco dramático nos quadrinhos, traz isso pro cinema, sabe? Eu senti muita falta de trabalharem melhor essas duas personagens. E o Ciclope, coitado, o líder dos X-Men, é tratado com tanta irrelevância nos filmes, que nesse segundo filme ele é capturado lá no primeiro ato e ele vai aparecer de novo só no clímax, depois de 1h30 de filme. Não custa nada dizer que minha esperança em Ciclope e Tempestade estão todas depositadas em X-Men Apocalipse. A Mística eles já conseguiram consertar. Eu espero que façam o mesmo com a Tempestade e o Ciclope nesse novo filme, já que falharam com a Halle Berry e o James Marsden. Isso foi o que mais me incomodou nesse filme, porque ver o Bryan Singer trabalhando com tantos personagens diferentes, desenvolvendo tantos personagens diferentes e deixando esses três meio de lado, utilizando eles só como peças de ação, é um pouco frustrante. Apesar disso, de uma forçadinha de barra ou outra comum de todo filme de ação, X-Men 2 é espetacular. Até hoje permanece como uma das melhores adaptações de quadrinhos para o cinema, sem dúvida uma das minhas favoritas. Tem cenas que realmente parecem quadrinhos em tela. Toda aquela sequência de fuga no Magneto da prisão é uma sequência de quadrinhos
completa. E é maravilhosa, funciona perfeitamente no cinema. É assim que adapta quadrinho direito. Bem construído, bem dirigido, com uma sequência de ação melhor do que a outra, com uma história muito bem trabalhada e extremamente corajosa para a época que o filme foi lançado. Marvel e DC ficam aí brigando com Guerra Civil e Batman vs Superman, que estamos trazendo os heróis para nossa realidade, isso é muito inovador. Inovador o caramba, olha o que X-Men 2 estava fazendo em 2003, há muito mais tempo do que vocês. Além de tudo isso, tem um ótimo elenco, com excelentes atuações. Mais uma vez, os destaques são Hugh Jackman, Patrick Stewart e Ian McKellen. Hugh Jackman principalmente, completamente confortável como Wolverine. Uma trilha sonora espetacular, uma das minhas favoritas de filme de super-herói. Toca aí um pouquinho, é sensacional. E por fim, X-Men 2 tem um cliffhanger de arrepiar, muito bem construído durante todo o filme e que deixa a gente muito pilhado pro que viria em X-Men 3. De qualquer maneira, X-Men 2 permanece aí como um mega acerto do Bryan Singer, um dos grandes filmes de super-herói que já foram lançados até hoje e um excelente exemplo a ser seguido, porque X-Men 2 é um filme nota 9,5. E este foi mais um Pós-Créditos Classics. A maratona continua amanhã com X-Men 3, o confronto final. Deus me ajude. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Comente aqui embaixo o que você acha de X-Men 2. Até o próximo vídeo. Falou!